pergunta para vocês. Vocês são seguidores de Jesus ou não? Distância bem grande, mas é. Não. Sim ou não? Sim? 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 Algum pré-requisito para isso ou não? Tem ou não? Não? Só seguir? Se ele está perguntando, alguma coisa vai ter, né? Algum enrosco vai ter, né? Coração aberto. Ele deu os pré-requisitos. Pode me seguir, não tem problema. Mas, quais são as condições? Deixa tudo. Para uma pessoa ele falou, deixa todos os seus bens e me segue. Para outra, ele falou, quero te seguir, mas eu tenho que enterrar meu pai. Ele falou, deixa os mortos cuidarem dos mortos. Mas ele falava para todos os discípulos as condições de seguirem. Qual era? Se você quer me seguir, tem duas condições. Primeiro é, renegue-se, você tem que negar a si mesmo. E qual a segunda condição? Carrega diariamente sua cruz. Melhor eu não perguntar de novo se vocês são seguidores de Jesus. Por isso que eu perguntei antes. E ele continua falando, se você quer salvar a sua própria vida, você vai perder. Se você perder, você vai ganhar. Mas vamos entender um pouco isso. A gente tem um livrinho que o Guruji pediu para eu ler, que chama Fale com Deus. E a gente lê todo dia aqui, e aí às vezes tem vários pensamentos que são inspiradores de Jesus. O que significa seguir? O que significa seguir a Jesus? O que significa seguir ao Mestre? Primeiro, a gente tem que entender, eu quero seguir ou não? Tá bom, eu sou um seguidor. Mas o que é seguir? O que significa seguir um mestre, seguir um guru? Pode ser Jesus, pode ser. O que significa seguir? Especialmente significa seguir os ensinamentos. Então, as pessoas vão na igreja, rezam, as pessoas vêm no ashram e meditam, as pessoas admiram os mestres, falam, mas será que elas põem em prática ou não? A gente discute aqui, por exemplo, os ensinamentos dos mestres. E é interessante, a gente se inspira. Mas quanto tempo dura essa inspiração? Não estou falando que não dura, mas a gente sai daqui, ou sai da missa depois de escutar um evangelho ou um sermão. Quanto tempo dura esse ensinamento na nossa cabeça, nos nossos corações, nas nossas vidas? Ou quanto tempo você está seguindo? Então, esse é o primeiro aspecto. Eu realmente estou seguindo? Eu realmente quero seguir? Então, o mais importante é, coloca os ensinamentos na sua vida. Por isso que não é fácil. Não é fácil seguir. E até hoje em dia, por exemplo, as pessoas querem estar perto do Guruji. Querem estar grudada nele. E não só isso, elas brigam quando vem outra perto. Tem ciúme, possessividade. Onde ele vai, querem estar a cada passo junto, querem viajar junto, querem viver junto. Mas na hora de seguir um ensinamento, uh-uh. Então, o aspecto mais importante que Jesus falou, você quer me seguir? Primeiro,
Entende o que é seguir? Qual outro jeito você vai seguir Jesus, por exemplo? Mas ele deixou muitos ensinamentos. E aplicá-lo significa segui-lo. Essa é uma das partes. E hoje, quando eu cheguei de viagem, eu estava conversando com um residente e ele estava assistindo uma aula do Guruji. E ele mencionou uma parte muito interessante desse tema de seguir. E o que ele fala? Às vezes os mestres são um pouquinho duros. Nós desperdiçamos nossas vidas. Deus nos deu uma oportunidade, que é a vida. Se nós perdermos essa oportunidade, perdemos nossa própria vida. Deus vai dizer: meu filho ou filha, eu te dei essa oportunidade, você não utilizou. Se não utilizarmos nosso tempo sabiamente, amando ao Mestre, servindo o Mestre através da prática dos seus ensinamentos, ou seja, servir ou seguir o Mestre é praticar seus ensinamentos. Se você não mudar a sua vida, você não está apenas desperdiçando a sua vida, mas você está desrespeitando o Mestre. Ao mesmo tempo, você está desonrando a vontade de Deus, a criação de Deus. Jesus também falou isso em outra parte. Ele falou: que adianta ficar falando mestre, 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 se vocês não fazem o que eu digo? Então, a primeira coisa é, se eu realmente quero ser um seguidor, eu estou pelo menos tentando. Nós somos imperfeitos enquanto seres humanos, não tem problema nenhum. Mas será que eu estou pelo menos tentando colocar em prática, me esforçando? Ou o Gurudev falava que o ser humano, ele tem os ouvidos dele são igual um cano de PVC. Entrou aqui, já saiu aqui. Qual é a nossa capacidade de refletir, de digerir, de aplicar? Isso é o que vai dizer se nós somos seguidores ou não. Ou bons seguidores. Essa é uma perspectiva externa. Seguir os ensinamentos é seguir o guru, é seguir o mestre. Onde está o mestre de verdade? Hum? Na igreja? Está na Índia? Está em Jerusalém? Está, né, também, está em todo lugar, na verdade, mas está dentro de nós. Então, onde está o mestre que a gente tem que seguir? Dentro de nós. E onde ele está? Para você segui-lo. E onde ele está dentro de nós? Especialmente. Está lá em cima. E onde nós estamos? Então, a gente tem que ver. Se você quer seguir o mestre, aqui esse centro é chamado de Centro de Consciência Crística, ou Centro do Guru, ou Centro do Mestre. Onde está a maior parte dos nossos pensamentos durante o dia, nossa atenção, preocupado com as contas a pagar? Não é para você despreocupar, não, despreocupar é. Não é para você largar contas a pagar, suas posses, sua família, sua saúde, suas emoções, suas relações no mundo, suas ideias, suas inspirações religiosas. Se eu realmente quero ser um seguidor do Mestre, um seguidor de Jesus, onde deve estar minha atenção? Onde eu devo estar conectado? Aqui, aqui, aqui. O próprio Jesus falou: não dá para você seguir dois mestres ao mesmo tempo. Ou você vai amar um e odiar outro. Não dá para você ter dois pés no mesmo barco ao mesmo tempo. E não dá para você abandonar. Você não pode abandonar essas suas atividades. Você não pode falar agora, eu não tenho mais, abandonei meu dinheiro para não ter mais problema.
agora eu não tenho mais família, agora eu não tenho mais corpo. Impossível. Mas qual é a prioridade da sua vida é o que vai determinar se você está seguindo. Quem você está seguindo? Aqui você está seguindo o mundo. Se a sua prioridade é aqui embaixo, você está seguindo o mundo. Se a sua prioridade é aqui em cima, você está seguindo o mestre. Onde está a sua atenção a maior parte do tempo? Onde está a sua consciência? Qual é a sua prioridade da vida? Isso é o que vai te determinar se você é um seguidor ou não. Jesus também falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tem uma outra perspectiva que significa seguir Jesus, ou seguir o mestre, ou seguir o guru. E o que é? A cruz. O que significa seguir. Tome a sua cruz e A siga. respiração. Estou falando de Jesus. Onde ela está entrando? Ela está te levando para algum lugar. Para onde ela está te levando? Para o lugar certo. Segue a sua respiração, ou seja, presta atenção nela. O que é a respiração? Om Namo Brahmaye Namastevayo Tvamevam Pratyaksham Brahmasi. Ó respiração, eu saúdo a ti, porque você é a presença de Deus manifestada em mim. Cada respiração que entra no seu nariz é um chamado. Me segue, me segue. Eu estou te mostrando o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. A respiração é o caminho. Eu sou a verdade. Por trás de tudo que você faz nessa vida, qual é a verdade? Essa respiração te mantém vivo. E não é ela a fonte da vida? Você é um seguidor? Segue a sua respiração. E ela vai te mostrar o caminho. A gente escuta isso tantas vezes. Mas será que a gente segue? Segue os ensinamentos. Onde você vai manter sua atenção e prioridade na sua vida? Segue a sua respiração. O tempo inteiro ela está te chamando. O tempo inteiro a gente ignora, mas ainda assim, Deus fala: vou dar mais uma chance, mais uma chance. E sabe por que a gente não valoriza? Porque a gente pensa que vai ter isso para sempre. A gente tem de graça. A gente pensa que vai ter isso para sempre. Mas será? Então a primeira perspectiva é: nós queremos seguir, nós somos seguidores, ou a gente pode ser melhores seguidores? Aplica. Lembra qual é a meta do seu viver? Vive, faz tudo o que você tem que fazer, mas quando você acorda, lembra por que você acordou. Lembra qual a razão de você andar, se mexer. Você não nasceu só, você não acordou só para ganhar dinheiro. Tá bom, vai, ganha dinheiro, paga as suas contas. Mas não é por isso que você está respirando. Você vai viver com a sua família? Maravilha, viva! Mas não é por isso que você vive. E assim por diante. Lembra da razão do seu existir? Lembra por que você acordou? Lembra por que você está vivo? Lembra da razão do seu existir? Aplica os ensinamentos. Lembra da sua respiração. Isso é seguir. Então, essa é a primeira parte. Ok, eu quero seguir. A gente quer. E aí ele colocou duas coisas para você seguir. O primeiro é, a primeira coisa é, você quer seguir ou não? Reflete, fala, sim, eu quero. Eu falo, ok, agora vem as duas condições. Qual é as duas? Renegue-se. O que significa isso? Rasga o seu RG. Joga o seu passaporte no lixo. O que é negar-se a si mesmo? Não levar nada consigo, somente ele. Hum? É. Ego.
No começo, quando eu li os livros do Gurudev, eu falei isso, acho que alguma outra vez. Eu ficava, às vezes, meio entediado. Caiu um raio na minha cabeça, vocês sabem o que. Porque tudo que ele falava, tudo que ele interpretava, ele falava, lembra de Deus. Isso é Deus. Tudo é Deus. Isso é Deus. Respiração é Deus. Então, o que significa negar-se ou renegar-se? Você não pode falar, eu não existo mais. Você não pode falar, eu não sou mais essa pessoa. Até mesmo um monge, ele é chamado de renunciante. Ele pode renunciar a tudo? Dá para renunciar a tudo? Não, não tem como. Então, Jesus está falando, renegue-se, deve ter alguma outra coisa. Como eu faço realmente para me negar? Eu tenho que aceitar alguma outra coisa. E o que é isso? É aceitar Deus. Enquanto você se negar, significa você aceitar Deus. Porque se você aceita, se você se aceita nessa perspectiva de individualidade, você está renegando a Deus. Isso é uma coisa também muito prática. E os ensinamentos do Gurudev eram o tempo inteirinho assim. Então, o que ele falava? Isso tem a ver com os chakras de novo. Você acorda e vai andar daqui até o banheiro. Lembra quem está se movendo? Eu falo, eu estou se movendo, mas quem está te permitindo mover? Quem está respirando em você e te deixando ir até lá? Ele falava, pelo menos mentalmente fala, Deus, você está se movendo esse corpo até o banheiro. E aí você está tomando banho. Deus, limpando o seu templo. Vai comer? Deus me deu apetite. Deus me deu essa comida. E Deus, através desse corpo, está se alimentando. Como isso é se renegar? Porque você está aceitando a realidade verdadeira da vida. Você está aceitando a sua existência real. Tudo é a presença de Deus. Absolutamente tudo. E aí, se tudo é a presença de Deus, existe nessa realidade, existe algo chamado eu ou não? Se Deus está sentado ouvindo, se Deus está sentado falando, será que vai ter tempo para eu falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu andei, eu comi, eu cozinhei, eu falei, eu acertei, eu errei? Renegue-se. Negue-se a si mesmo e me siga. Ou seja, lembra de quem faz tudo na sua vida. Lembra de quem respira por você. Lembra de quem te ama incondicionalmente e faz tudo acontecer na sua vida. E gradualmente você está mudando de uma identidade pessoal, individual, de uma visão completamente limitada e compactada para uma visão expandida, maior, infinita, para uma visão divina. Isso é renegar-se. Você não precisa pegar um chicote e começar a se bater. Eu não existo, eu sou um miserável pecador. Você não precisa mudar de nome, você não precisa. Se conecta com a verdadeira identidade e esse processo vai acontecer. Renegar-se. Lembra mais de Deus. Lembra de Deus em cada respiração. Lembra de Deus em cada ação. Lembra de Deus na sua comida. Lembra de Deus nas plantas, nos animais. Lembra de Deus em cada pensamento seu, bom ou ruim. A fonte é uma só. E se você fizer isso, sua vida começa a ficar mais pura. Se você lembra de Deus em você, nas suas palavras vão começar a sair mais doces. Se você se lembra de Deus nos seus pensamentos vão começar a ficar mais puros.
Se você se lembra de Deus nas outras pessoas, como você vai brigar com Deus? É um treino, a gente tem que praticar. A gente tem que praticar, renegar-se. Mas é renegar-se não dessa maneira, vou acabar comigo, vou ignorar minha existência. Não. Mas eu vou aceitar essa existência superior, maior e mais divina. E esse processo é natural. Lembra mais de Deus. Oh Deus, é você que me deu esse pensamento. Gurudev era o tempo inteiro. Nós vamos fazer um treino. Os mestres já tinham essa experiência como parte da vida deles o tempo inteiro. Mas a gente vai chegar lá também. Deus nos 5 elementos. Só Ele. Então, como tem algum momento que eu não posso praticar espiritualidade? Se tudo que existe nessa criação é o próprio Espírito, ou é o divino. Se eu lembrar disso, eu estou meditando o tempo inteiro. E estou esquecendo um pouco mais dessa individualidade. Certo? Dá para renegar-se? E qual é a última parte? Carrega a tua cruz. Deixamos o melhor para o final, né? E ele não falou só carrega a tua cruz, ele falou todo dia. Todo dia carrega a sua cruz. Falou. E o que significa carregar a sua cruz? Vocês têm uma cruz para carregar ou não? Tem? Não vai falar nomes, por favor. Sim, todo mundo tem cruz. O que significa a nossa cruz? Se a gente pensar em Jesus, em cruz e carregar a cruz, é uma conotação negativa, não? Você não vai ficar feliz, não, eu tenho uma cruz para carregar hoje. Então, o que é uma cruz nas nossas vidas? Para carregar? Hum? Mas normalmente você não vai. Acontecer uma coisa maravilhosa na sua vida, falar, essa cruz para carregar. Você não vai falar? É. Uma pessoa está apaixonada e ela não vai falar, vou encontrar minha cruz agora. Ela não vai falar isso. Então, normalmente, depois de um tempo, sim. Dá uns 6 meses, um ano, aí começa. Ai, meu karma, aí começa. Mas vamos no começo agora. Então, os desafios, os problemas, o inesperado, as frustrações, Filhos, as, pais. isso a gente considera como cruz. Então, a cruz nessa primeira perspectiva são os obstáculos que aparecem na sua vida, os desafios, os testes. Essa é a nossa cruz. E por que ele está falando, se você quer me seguir, você tem que carregar a sua cruz? Todo dia a gente tem alguma coisa. Todo dia você tem uma preocupação, todo dia você tem alguma coisa para resolver, todo dia você tem. Não tem como viver sem isso. E por que Jesus estava falando, você tem que carregar a sua cruz para me seguir? Porque se você não aceitar isso, como você vai viver? Você só vai viver sonhando. Chega um desafio para nossas vidas, eu reajo, eu choro, eu sofro. Ai, por que comigo? Ai, por que isso? Oh, Deus. Adianta alguma coisa? Sinceramente. Não adianta. O carteiro já veio e te entregou o Sedex no seu nome, Juliana. Entregou sua cruz. Não adianta você falar, não, não quero. Já está lá. Então, o que ele está falando, o que a gente pode entender como essa primeira perspectiva de carrega a sua cruz? Aceita o que vem para você. E aceitar não significa não fazer nada e falar, tá bom, agora veio, eu vou deixar. Mas a primeira parte de uma pessoa espiritual, lidando com problemas, com desafios, com situações inesperadas, é aceitação.
Ok, isso veio no meu nome, eu aceito. Mas, Dona Cruz, não quer dizer que eu não vou fazer nada. Eu vou me esforçar. Vem uma coisa, um problema, eu vou resolver. Eu tenho uma situação com uma pessoa, eu vou pensar e vou melhorar. Veio uma doença, eu vou tomar remédio, eu vou me cuidar. Aceitar não significa não fazer nada. Mas o não aceitar significa que você não vai. O não aceitar significa que você não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque você vai perder seu tempo. Ai, podia ser assim. Ai, por que isso? Por que comigo? Ai, mas seria tão bom se fosse assim. Isso é só ilusão. A cruz já chegou. E o mestre está indo. Pega ela e segue. Não, se algo veio para você, dá as boas-vindas e faz o que tem que ser feito. Essa é a perspectiva espiritual. Uma pessoa espiritual vai deixar de ter problema? Não, de jeito nenhum. E o Guruji falou: se na sua vida você estiver andando e a sua vida tiver muito tempo sem problema ou sem desafio, para, porque você errou o caminho. Animador, né? Para que você errou o caminho. Pega a sua bússola, seu mapa e fala: ih, para onde eu tenho que ir? Perdi o rumo do mestre. Vida é sinônimo de desafio, ele fala. Então, primeira coisa, aceita a sua cruz. Por quê? Absolutamente tudo que veio na sua vida. A gente não tem só a característica ou a natureza de negar e reagir, mas qual é o outro princípio? Eu ponho a culpa no outro. Essa cruz que eu estou carregando é por causa dele, é por causa dela, é por causa desse lugar, é por causa disso, é por causa daquilo. Não. A cruz é sua. Como você vai falar que é o outro que te deu a cruz? Como a gente pode chamar? Qual é outro termo para cruz? Karma. Toda a cruz que você está carregando, todo problema que tem na sua vida, todo desafio que tem na sua vida, todo teste que você está passando, sabe de onde veio? Do seu próprio desejo. Você, vai parecer estranho, mas você escolheu isso. Ou você pediu por isso. Você desejou isso. Fala, o quê? Eu desejei essa cruz? De jeito nenhum. Sim. Essa é a lei do karma. Nada que vem para você é por acaso. Nada. Você plantou uma semente, ela cresceu e germinou. Se você plantou uma semente negativa, você vai colher o quê? Coisa negativa. Então, essa aceitação faz com que você tenha mais tranquilidade, mais clareza para resolver, para lidar com ela. E também entender que quando vem uma cruz para você carregar, nessa perspectiva de karma, o que significa? Que a sua bagagem de karma está diminuindo. Então, ok, eu vou lidar da melhor maneira possível. Porque se você não aceita, se vem essa cruz para vocês e fala, vou jogar fora. Não adianta. Você precisa aprender com aquela lição, então ela vai voltar. Tem uma história que eu ouvi uma vez dessa de carregar a cruz. Então tinha alguém, as pessoas iam num depósito buscar as suas cruzes. Jesus mandou buscar a cruz, eles tinham que pegar a cruz no depósito. Então tinha o nome de cada um. Aí ele ia lá, pegava uma cruz, ia lá, pegava outra cruz. E aí cada um tinha um tamanho de cruz para pegar, de acordo com a lista lá. E aí foi uma pessoa pegar lá e falou: qual é o seu nome? João. Essa é a cruz. Ele falou: que esse tamanho de cruz não? Olha o tamanho desse toquinho que o outro pegou. Por que que eu tenho que carregar essa aqui? Não é possível. Como eu vou conseguir seguir desse jeito? Não vai dar. E é o que ele fez. Ele lembrou que tinha um marceneiro lá perto. Falou: faz o seguinte, dá uma paradinha aqui nas frestas, ninguém nem vai ver isso aqui. Corta um pedacinho desse negócio aqui, porque
Tá? E aí começaram a seguir no caminho. E aí no caminho que ele tinha que seguir, tinha um penhasco. E aí ele olhou e falou, não consigo pular esse penhasco. E o tamanho do penhasco era do tamanho da cruz dele. Só que ele cortou. Acabou o seguir. Então, nada que vem nas nossas vidas é por acaso. Primeiro, eu plantei. Eu estou colhendo. Está saindo da minha vida. Segundo, isso aqui vai me tornar mais forte. Eu não vou me entregar. Eu vou aceitar porque veio até mim, mas eu não vou me entregar. Eu vou lutar, eu vou me esforçar, eu vou pensar, eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou me libertar. É uma atitude ao lidar na vida. A maioria de nós, de todos nós, somos sonhadores. A gente idealiza que nunca vai ter problema. A gente idealiza que nunca vai ficar doente. A gente idealiza que nunca vai vir nenhum outro tipo de desafio para nossas vidas. E com esse tipo de sonho, quando vem, a gente se acaba. Principalmente a morte, né? Esse é um dos. Então, essa é uma atitude ao viver. Aceita a realidade da vida. Vão vir desafios, vão vir a cruz. Mas se você tiver essa atitude de aceitação, de lembrar que foi algo que foi plantado e agora está só indo embora, para você entender que talvez tenha algo de bom para você fazer com isso. Tem uma outra passagem que eu lembrei. Eu vou ler para vocês. Porque vocês desejaram ardentemente salvar o meu mundo, deixarei que recebam o treinamento que os capacitará a fazer isso. Tomem a cada dia suas dores e sofrimentos, dificuldades e misérias, e ofereçam-nas por amor a uma alma perturbada, ou por alguma oração que precisa especialmente de resposta. Desse modo, a beleza cotidiana continuará a viver após o problema, o infortúnio, as dificuldades e as dores do dia a terem passado. Aprendam com a minha vida sobre o sofrimento que salva os outros. Desse modo, vocês cantarão em meio à sua dor. Até nos dias mais cinzentos, vislumbra-se o brilho do sol. Até nas nossas dificuldades tem coisa boa. Pense em alguém que está sofrendo e oferece a sua cruz para essa pessoa, não a sua cruz, mas esse seu momento. Oferece a sua energia. Pensa em alguém que tem mais sofrimento que você. Então existe uma possibilidade da gente celebrar o tempo inteiro, da gente viver equilibrado o tempo inteiro. A gente tem que ir mudando a nossa atitude. Entende a vida, entende a lei do karma, entende que nada veio na sua vida por acaso, entende que Deus está olhando por você o tempo inteiro. Ele nunca vai colocar algo nas suas costas para te derrubar, mas Ele quer talvez te ensinar algo, Ele quer fazer, talvez te mostrar que o caminho deve ser outro. Depende da nossa atitude. O que significa carregar a cruz? Esse corpo é uma cruz ou não? É uma cruz ou não? E quem está carregando? Gente, Quem é a gente? Hum? quem acha? Hã? Também é Deus. Sim, ele está dentro de nós, né? Se você é esse corpo, você não consegue carregar. Se esse corpo é a cruz, quem é você? O que é esse corpo? Alma. O que é esse corpo? O corpo, eu estou falando corpo, mente também é um corpo. O que é esse corpo e mente? Simplesmente o resultado do seu karma. Se a gente estava falando que o seu karma é a cruz, esse corpo e essa mente são simplesmente o resultado de todos os seus karmas. Você escolheu em que país ia nascer. Você escolheu que família ia ter. Você escolheu que gênero você ia ter. Você escolheu o quanto você ia viver. Você escolheu
Que cor você ia nascer? Você escolheu sua altura? Você fala, eu não escolhi nada disso, ninguém me perguntou. Nem chegou um menu para mim. Mas como você escolheu tudo isso? Através de suas ações, seus desejos. Lembra que todos os seus desejos vão se frutificar. E eles vão se manifestar em quê? Em pensamentos. Eles vão se manifestar em emoções. Eles vão se manifestar num corpo. Então, esse corpo é uma cruz. Não necessariamente ruim, mas a gente está carregando. A alma está carregando esse corpo para lá e para cá. A gente esquece disso e fala, eu ando, eu faço, eu trabalho. Mas a alma respirando em você está carregando esse corpo. E esse corpo é resultado de karma. Esse corpo é uma cruz. Então, aceita, cuida dele, mas não esquece que ele é só algo que você está carregando. São Francisco chamava ele de Momentinho. meu jumentinho, irmão mula. Ele está levando a gente para algum lugar. Ele é o nosso condutor, ele é o nosso veículo, ele tem que estar bem, porque senão não sobe a serra. Mas lembra disso. Lembra que você está carregando. Ele é necessário. A cruz é necessária. Mas a cruz tem uma finalidade. Por exemplo, Jesus carregou a cruz dele. Qual era a finalidade? Ele foi crucificado. Mas o instrumento cruz, nesse caso, era para crucificar. Se Jesus está falando, carrega a sua cruz todos os dias, o que ele está pedindo para você crucificar? Seus desejos. O que a gente tem que crucificar nas nossas vidas? O ego. Ele é o causador de todo o nosso sofrimento. Ele é o causador da ignorância nossa de viver. Ele é o que traz todo o apego, ele é o que traz toda a possessividade, ele é o que traz toda frustração, ele é o que traz. Desejos. Ele é o que nos afasta da nossa natureza divina. Como que a gente tem que ser perfeito? Crucifica. Jesus está falando, crucifica o ego. Isso é carregar sua cruz? E ele mesmo mostrou como fazer isso. Como a gente faz para crucificar o ego? Dá? Dá para você falar, eu não tenho mais ego? Amar os Dá? desejos e joga no lixo. Dá ou não? Dá para você falar, eu não tenho mais ego? Eu acho que Se você falar, eu não tenho mais ego, quem é esse eu? É o próprio ego. Uma pessoa uma vez chegou para o Gurudev e falou assim, Baba, eu não tenho mais ego. O Gurudev falou, eles estavam comendo. O Gurudev pegou um garfo e espetou a perna dele. Ele, ai, por que você me machucou? Ele falou, eu não machuquei você, é o seu corpo. Por que você está reclamando? Ele falou, senhor sem ego, você está sentindo dor e se identificando com esse corpo? Como você tem coragem de vir para mim e falar que você não tem ego? Não fala mais isso. Como eu crucifico o meu ego? Jesus foi crucificado num lugar onde chamava Golgota. E o que significa isso? O lugar do crânio. O nosso mestre fala que dentro de nós tem algumas cruzes, tem alguns eixos. Então tem um eixo que vai da fontanela até o centro da base. Tem um outro eixo que vai da frente do centro da alma, que é a glândula pituitária, até um pouquinho mais atrás, que é perto da pineal. Uma cruz. Tem um outro eixo que é de um ouvido até o outro.
E onde fica exatamente esse ponto, essa intersecção? Aqui dentro. E o que significa crucificar o seu ego? Significa que se a gente conseguir, através da meditação, através da nossa prática espiritual, através da nossa devoção, levar nossa atenção realmente para cá, essa é a verdadeira crucifixão, ou crucificação. Aqui em cima não existe mente, aqui em cima não existe ego, aqui em cima não existe desejo, não existe individualidade, não existe apego. Aqui em cima é a verdadeira libertação. Crucifica seu ego. Presta atenção todos os dias. Como você está vivendo? Quais são suas intenções por trás das suas palavras? Quais são suas intenções por trás das suas ações? Conecta com Deus. Leva a sua atenção para cima. Medita. Acaba com a ignorância da sua vida. Seguir Jesus. Seguir o Guru. Carrega a sua cruz. Aceita a sua vida como ela é. Aceita o que chega para você a cada dia. É isso, aceita carregar a sua cruz. Se esforça para mudar. Se esforça para fazer diferente. Aceita esse corpo. Ele veio para você por seus desejos. Cuida dele, mas lembra que você não é esse corpo. Não aceita o ego como o condutor da sua vida. A gente aprende desde que nasceu. Tenha orgulho disso. Seja vaidoso. A gente aprendeu a engordar o nosso ego. E agora a gente aprende que isso talvez não seja tão saudável para a nossa vida. E que ele traz todo o sofrimento. Então, não aceita. Muda, presta atenção. Mas especialmente, vai lá para cima, onde ele não existe. Me seguir, renegar a sua vida e carregar a sua cruz. Me seguir significa lembrar da sua meta sempre. Eu estou fazendo isso na minha vida. Está indo em encontro ao objetivo que eu quero ou não? Vocês têm um objetivo na vida ou não? Vocês podem ter vários, mas vocês têm um objetivo principal na vida ou não? Não precisa me falar qual é, mas... E aí tudo que você for fazer, você tem que pensar. Esse lugar que eu estou indo, essas palavras que eu estou dizendo, esse livro que eu estou lendo, essas coisas que eu estou olhando na internet, isso que eu estou escutando, isso que eu estou comendo, isso é condizente com o objetivo que eu tenho para a minha vida? Ninguém está forçando ou colocando, impondo nenhum objetivo para você. Observa o seu objetivo e raciocina se tudo que você está fazendo está te levando em direção a esse objetivo. Então, essa é a primeira parte que Jesus falou: você quer me seguir? Segue. Então, esse seguir significa usar isso aqui, inteligência, para lembrar do lugar que você quer chegar, para lembrar da sua meta o tempo inteiro, para refletir depois que você passou no seu dia e falar: eu segui meu mestre ou não? Minhas ações, meus pensamentos, minhas emoções, minhas atitudes, meus desejos foram em direção a esse seguir ou não? Como eu faço para melhorar amanhã? Seguir, então, significa usar a sua cabeça. Renegar-se significa o quê? Oferecer a sua vida para Deus. Renegar-se significa coração. Amar a Deus, lembrar mais dele. Durante o seu dia, entregar-se a Deus. Lembrar que tudo é a presença dele. Então, esse segundo item que Jesus falou tem a ver com coração. Amar, entregar, refugiar-se. E carregar sua cruz tem a ver com o quê? Com ação. Aceitar sua vida, querer mudá-la, agir, carregar. Tem a ver com seu corpo, tem a ver com seu ego, ação.
Como eu estou agindo? Eu estou agindo por ego? Eu estou agindo por arrogância? Eu estou agindo para ganhar elogio? Ou eu estou agindo para me libertar de tudo isso, me conectar com Deus? Carregar a sua cruz tem a ver com as mãos. 3 aspectos: inteligência, amor e ação ou disciplina. 3 aspectos que o Guruji sempre fala, vocês já ouviram várias vezes. Cabeça é head, coração é heart e mãos, hands. O que é uma vida perfeita? De seguir Jesus ou Guru, de renegar-se a si mesmo e de carregar sua cruz. Equilibra esses 3. Equilibra os seus pensamentos, vive com discernimento, mas age no mundo com inteligência. Vive, faz suas coisas, prestando atenção. Tenha disciplina ao viver. E o terceiro, traga amor na sua vida. Traga mais Deus para o que você faz. Essa é a vida ideal. E se a gente pegar essas três coisas juntas, simplesmente é a definição de Kriya Yoga. O que é Kriya Yoga? Tapaha, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. O que é tapaha? É disciplina, é ação. Você tem que viver no mundo. Você tem que agir com disciplina. Swadhyaya. Mas vive com inteligência. Entende o que é certo ou errado para você. Lembra sempre da sua meta. Lembra como você pode, pensa como você pode melhorar amanhã. Vive com inteligência. E o terceiro, Ishvara Pranidhana, amor. Lembra de Deus. Traz mais doçura para a sua vida. Não adianta ser só disciplina ou só inteligência, porque senão nossa vida fica seca. Traz mais, convida mais Ele para a sua vida. Refugia-se mais nesse poder amoroso e sua vida vai se tornar harmoniosa. Se a gente está aqui juntos, é porque a gente quer seguir. A gente tem esse desejo de seguir. E agora a gente tem que aplicar. Se a gente está respirando é para mudar. Aceita a vida, se esforça para mudar. Medita. Até você levar a sua atenção e sua consciência onde não tem mais individualidade e viver o tempo inteiro imerso nessa consciência divina. Parece longe, parece, mas é a realidade para cada um de nós. A gente nasceu para isso. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Lembra da sua respiração. Lembra que é Deus, que é o seu mestre te chamando e convidando. Me segue. Me segue, eu estou te mostrando o caminho. Não esquece de mim. Nós somos tão afortunados de ter a oportunidade de receber tantos ensinamentos para mudar por completo as nossas vidas. Mas junto com essas bênçãos também vem uma responsabilidade. Receber tanto e deixar de lado é uma grande perda. Quantas respirações mais nós temos? Lembra que não existe amanhã para colocar em prática. Lembra que só essa respiração está te esperando para mudar.
Cada instante da vida é só essa oportunidade, é uma escola para você aplicar o que você escuta, o que você lê, o que você entende. Tenta, não tem problema. Você vai esquecer? Tenta de novo. Você vai tropeçar? Levanta. Deus continua respirando em você. Será que isso não é um sinal de que você deve seguir adiante? Não concentre as coisas tanto em você. Nós não temos essa força para carregar tudo. Lembra dessa presença amorosa de Deus te conduzindo em cada passo, fazendo seus órgãos funcionar, produzindo alimento, te dando um ar para respirar, te dando chuva e água para beber. Será que não tem alguém cuidando de você o tempo inteiro? Lembra mais desse alguém. Se entrega mais. Se renega mais. Mas se renega nessa maneira amorosa. Tudo é Ele. Lembra mais disso. Aceita a sua vida. Aceita os presentes que Deus te oferece todos os dias. Mesmo que a gente não compreenda, cada situação tem o amor de Deus por trás. Tem uma bênção disfarçada. Algumas mais fáceis de perceber, algumas um pouco mais difíceis. Mas depende da nossa atitude. Não importa como o mundo esteja, não importa como as pessoas estejam, mas o que importa é o que você quer fazer com a sua vida. Nunca espera que o mundo vai mudar ou as pessoas vão mudar, mas coloca toda a energia na sua própria mudança. Segue seu mestre. Se renega. Carrega a sua cruz com alegria, porque ela está te levando para o lugar certo. Um lugar de absoluta paz, de um amor incondicional, de uma felicidade infinita. Será que não é assim que a gente quer viver? Está nas nossas mãos. De olhos abertos, vive com inteligência, vive com amor, vive com atenção. De olhos fechados, medita, descobre seu mestre te chamando. Ele está dentro de você, esperando para esse abraço eterno. Fica um pouquinho em silêncio. Respiração normal e consciente. Lembra da razão do seu existir, que é esse encontro divino. Acredita no seu potencial divino. Nós somos herdeiros e herdeiras desse tesouro. Não esquece. Que as bênçãos de Deus, de Jesus, de todos os mestres estejam presentes em nossas vidas.
e que a gente possa ter essas vidas cada vez mais felizes, determinadas, amorosas. Nossa transformação seja uma contribuição verdadeira para a transformação dos outros e do mundo. Mas comece em você mesmo. Eu agradeço a presença de todos e tentando perceber essa presença divina em cada um de vocês, essa presença pura, essa presença eterna. Eu me inclino a todos. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana.